Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Aqui quem está falando é o Márcio. E nessa aula vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Na aula passada a gente fez a introdução aqui do Windows Form, né? Como que a gente trabalha com o Windows Form, com o tipo de projeto do Windows Form, né? Então a gente colocou aqui alguns objetos no formulário, a gente arrastou lá da Toolbox, né? E trouxemos aqui para dentro do formulário. E tudo que a gente coloca, né, dentro do formulário é um objeto. Inclusive, até o próprio formulário é um objeto. Tudo é herdado lá do namespace, né, system.windows.forms. Então, tudo vem daquele namespace e tudo é um objeto para a gente trabalhar. Na aula passada, nós também entendemos, né, que a forma do usuário se interagir com o nosso programa é através dos eventos, né? Então ele gera uma ação aqui no formulário e conforme a ação que ele gera, é disparado um evento. E nessa disparo desse evento a gente pode capturar ele e executar algum código. Por exemplo, como a gente fez na aula passada aqui no button, né? A gente programou para quando o usuário clicar no botão, ele exibir a mensagem lá, né, que clicou no botão. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos converter, né, substituir, né, alterar aquele projeto do Médias, né, a gente vai criar aqui ele na forma aqui do Windows Forms. Com isso a gente vai aprender mais propriedades das caixas de texto, mas como a gente trabalha aqui no Windows Form. E depois que a gente fizer essa alteração, né, modificar esse projeto, né, para o Windows Forms, aí nós vamos mais a fundo em cada tipo de controle, em cada tipo de evento que existe em cada controle. Vamos fazer essa conversão, que nessa conversão a gente já vai pegando um pouquinho de como funciona os controles. Bom, o que nós temos que fazer aqui? Lá a gente pediu a entrada de 4 notas para o usuário. Então, nós vamos colocar mais 3 caixas de texto, vamos colocar mais 3 labels, né? E uma label a mais aí para a gente mostrar um resultado. Aí a gente no botão aqui nós vamos calcular a média, né? Nós vamos pedir a entrada das notas aqui para o usuário e vamos fazer o cálculo da média. Bom, então vamos começar pelo layout primeiro, né? Vamos montar o layout e depois a gente vai lá e programa o calcular a média, tá? Então vamos vir aqui na Toolbox. Vamos arrastar aqui um pouquinho para cá para a gente ficar mais fácil e colocar então mais 3 caixas de texto. Vamos pôr elas todas aqui, uma embaixo da outra, e vamos colocar mais labels, né? Então essas 4 labels aqui vai ser o nome lá, nota 1, nota 2, né? Para o usuário saber que ele precisa informar essas notas. Então eu vou apertar aqui o F4, né, para abrir as propriedades aqui. E vamos colocar o que eu quero que apareça nessa label, né? A gente vai mudar aqui a propriedade teste, que está label 1 aqui, né, por nota 1. Aí nós vamos mudar aqui para nota 2. Aqui para nota 3. Nota 4. Ok. E já vamos alinhar aqui, né? Já vamos trazer aqui as labels perto das nossas caixas de texto, indicando, né, o que é para fazer em cada caixa de texto aqui. Então é para digitar a nota 1, nota 2, a nota 3 e a nota 4. Agora vamos colocar mais uma label, que é para onde que vai exibir o conteúdo da nossa média, né? Onde que vai mostrar lá a nossa média, né? Média. Ok. Então ele vai exibir aqui a média. Antes nós estávamos pedindo também a entrada do nome do aluno, né? Mas com o nome do aluno a gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo, né? A gente poderia realmente colocar outra caixa de texto aqui com o nome do aluno, mas aí a gente não precisaria exibir aqui na label, porque sempre vai ficar visível aqui o nome do aluno também, tá? Aí não precisaria a gente repetir como a gente repetiu lá no console, tá?
Bom, então vamos colocar aí o nome do aluno também, né? Só para ficar bem parecido mesmo com o do console. Então vou colocar mais uma caixa de texto, que ela vai ser a primeira aqui, né? E vamos colocar outra label que vai ser o nome, né? Então nós vamos digitar aqui nome para informar aí o nome do aluno. Tá. Agora, aqui na média a gente pode mudar o tamanho da fonte para exibir melhor aí para o usuário, né? Vamos aumentar o tamanho da fonte. Eu vou vir aqui na propriedade de fonte, clicar aqui nos 3 pontinhos. A gente pode pôr negrito e vamos pôr o tamanho 12 aqui. E tem um detalhe agora aqui, né? Como a gente vai utilizar essa label para mostrar o resultado da média, ou seja, a gente vai programar essa label lá no código, né? A gente vai ter que referenciar ela lá no código. A gente precisa dar um nome para ela, porque ela está com o nome label 5, label 5, eu não sei o que significa label 5, né? Então, para ficar mais fácil, a gente vai renomear essa label num nome mais que tenha mais tipo que a gente consiga reconhecer para que serve essa label dentro do formulário, né? A gente precisa pôr um nome específico aí para identificar, que a gente possa identificar, né, essa label dentro do formulário para poder trabalhar com ela. Então ela vai ser a label aí da média, né? Então como que a gente renomeia? Bom, a gente pode pôr o nome aqui da label, né? O nome do objeto aqui, ele tem as mesmas regras lá da declaração do nome de uma variável, né? Que não pode iniciar com um número, que não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço entre o nome, né? E também, caso você queira utilizar, né, uma abreviatura para saber qual que é o tipo de controle mais facilmente, né? Eu costumo utilizar 3 letras antes do nome que eu quero dar para o objeto. Por exemplo, que é uma label, eu começo com 3 letras para identificar qual que é o objeto, por exemplo, LBL, que é uma label. Aí a caixa de texto, que a gente também vai renomear, TXT, para saber que é uma caixa de texto, tá? Não é obrigatório fazer isso, tá? Essa nomenclatura, você pode colocar ou não dessa forma, tá? Eu coloco que é mais fácil a gente identificar que é uma label, que é uma caixa de texto. O tipo de controle, o button, por exemplo, eu coloco o BTN para identificar que é um botão e assim por diante. Mas isso não vai interferir em nada lá no nosso código. O nome a gente pode dar o nome que quiser. Tá? É só uma ajuda aí, uma dica para a gente mesmo que está programando, identificar qual que é o tipo de objeto lá. Tá? Então vou pôr aqui a minha LBL média, minha label de média. E vamos modificar aqui também os nomes das caixas de texto. Como a gente vai ter que pegar o conteúdo da caixa de texto para fazer o cálculo, né? Então vamos fazer a alteração do nome também, renomear. Tudo que a gente for programar lá, nós temos que renomear. Então vamos vir na propriedade name aqui da caixa de texto, txt nome, que é o nome do aluno. Aí depois o txt nota 1, txt nota 2, txt nota 3 e o txt nota 4. Tá? Aqui no label a gente pode aumentar aqui essa caixa de texto, né, do label nome aqui, né? Aumentar um pouco o nome. Vamos pôr um pouco aqui para cá, vamos pôr o resultado aqui. O botão também vamos colocar aqui embaixo. E o botão a gente pode mudar o nome do botão também, como a gente vai programar ele, né? BTN calcula a média, tá? E o texto dele, né? A gente pode pôr também calcular média. Pronto, vamos só diminuir aqui um pouco o tamanho. Aí pronto, tá aí do tamanho da caixa de texto. Vamos também redimensionar aqui o nosso formulário, né, que ele está maior aqui do que ele precisa. E mudar aqui o texto também do formulário, né, para
calcula a média aluno, né? Calcula média aluno. Pronto, ela apareceu na barra de título, né, do formulário, que é um programa para calcular a média do aluno. Então aqui a gente já fez as entradas, o layout, né? A gente já programou aqui, definiu, né, o layout de como que vai funcionar. Então vai ter o nome do aluno, as notas, e aí a gente vai calcular a média e vai aparecer aqui onde está média, né? Na label onde está a média aqui do aluno, ok? Bom, vamos executar para ver como que está já o nosso programa. Vou dar um start aqui. E eu vou colocar aqui o foco na primeira caixa de texto e apertar Tab. Olha só como que está confuso o Tab aqui, né? Eu quero que quando aperta Tab ele siga um padrão, que seja o primeiro aqui o nome, que o foco já vem aqui no nome, e depois na nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, para depois ir para o média, tá? Vamos mudar as ordens de tabulação aqui do nosso formulário. Para a gente mudar a ordem de tabulação do nosso formulário, vamos pegar o seguinte, vou pegar aqui a caixa de texto, né, do nome, aí tem aqui, ó, o Tab Index, que está como o 10. Vamos ver o do nota 1 aqui, ele está como Tab Index 1. Então, teoricamente, ele teria que receber o foco, né, ser o primeiro aí do foco. Aí depois, 3, 4, 5. Aí o do label Tab Index está 9 e do botão Tab Index está 0. Ele é o primeiro item do foco. Então, como foi o primeiro botão que eu coloquei no formulário, ele é o primeiro que vai ter foco. Ao iniciar, o foco está lá no botão. Se eu pressionar Enter, ele vai executar o evento lá de clique do botão. Agora, eu quero mudar a sequência. Eu quero que o foco primeiro seja o nome. Então eu vou clicar no formulário aqui para selecionar ele, né? Aí a gente tem esse botão aqui que chama Tab Order. Se não estiver aparecendo aí para você esse botão, você clica na setinha do lado aqui, Add ou Remove Buttons, né? E ele vai estar aqui Tab Order. Você clica nele para ficar com o cheque do lado aqui, indicando que ele está aparecendo, tá? A gente clica nele, ele vai aparecer essas caixinhas aqui com os números de tabulação do Tab Ordem, aqui, né, do Tab Index de cada controle. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar clicando no controle. Os labels ele não recebe foco, porque a gente o usuário não consegue dar a entrada de dados nele. É só na caixa de texto, no botão para clicar. Então, a do label a gente não precisa mudar a sequência. Mas se quiser, também podemos. Poder colocar assim, clicar aqui que ele vai ser o 0, aqui vai ser o 1, e assim por diante também, ou só clicar nas caixas de texto e no botão na sequência, né? Pronto, mudei a sequência. Agora eu aperto novamente aqui o botão para sumir, né, lá, as caixas de texto com os Tab Index, e vamos dar Start para ver o que acontece. Pronto, agora o foco está realmente na caixa de texto, está piscando lá para eu digitar, né, o primeiro valor lá, o nome do aluno. E agora eu pressiono o Tab, ele vai na sequência certinha até chegar no botão. Arrumamos aí o foco do nosso sistema. Na próxima aula, então, agora a gente vai fazer a programação em si, né? Codificar aí o cálculo da média. Então a gente se vê na próxima aula.